Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, que bom estarmos juntamente mais uma vez com a graça do Senhor, com a presença de Deus, sabendo que é isso que Deus requer de nós, a nossa unidade, e que o Senhor possa estar nessa noite trazendo sobre você a graça dele, que Deus possa estar ministrando ao seu coração, que esta noite o Senhor possa edificar a nossa vida, que nós possamos, cada dia mais crescer na graça do Senhor, no conhecimento da palavra de Deus, porque esse é o nosso desejo. E quem aqui quer ser cidadão do céu? Todo mundo quer ser cidadão do céu, mas o que nós precisamos fazer para nós merecer essa morada no céu? O que nós devemos fazer? Qual será a nossa conduta como igreja do Senhor? O que nós devemos aprender do Senhor para que nós recebemos esta herança, recebemos esta promessa de Deus para a nossa vida? Porque esta é uma promessa do Senhor para mim e para você. Essa é a esperança de todos os cristãos. Essa é a esperança de todos aqueles que crêem na palavra do Senhor. Então nós precisamos de ter essa esperança viva, de ter essa certeza que nós somos cidadãos dos céus, que nós somos pessoas que vamos entrar pelas portas e ser recebido pelo Senhor e entrar no gozo do seu Senhor. Mas só, querido, que o que nós precisamos entender é que nós, como moradores, cidadãos do céu, nós precisamos de ter a certeza: existem impedimentos e barreiras que vão lutar, que vão tentar impedir nós de entrarmos no céu. E então o que nós devemos fazer? Como é que nós estamos diante do Senhor? O que nós estamos apresentando diante de Deus? Como que nós estamos se comportando diante das oposições, diante das barreiras que têm se erguido e se levantado para que nós não sejamos cidadãos do céu? É tão interessante que, se você observar lá no livro de Salmos, capítulo 15, versículo 1, lá está escrito, o salmista Davi diz: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem habitará no seu tabernáculo? Quem estará no seu santo monte? É uma boa pergunta para nós. Quem estará? Nós, querido, eu, você, nós temos essa esperança. Esse é o nosso trabalho, esse é o desejo que nós temos, de estar no santo monte do Senhor, de poder entrar nas mansões, entrar pelas portas de Jerusalém, adentrar nasquelas ruas e dizer: não, eu fiz por merecer. Porque ninguém entra no céu se não se esforçar e se não trabalhar para merecer. Ninguém recebe se você não mereceu receber aquilo. Agora a questão é que cada um vai receber segundo a sua recompensa. Cada um vai receber segundo aquilo que ele mereceu. Então não basta nós só querer ser cidadão do céu. Nós precisamos receber e esforçar para que esse título, que esta oportunidade que tem nos dado, ela vem se concretizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. E nós vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus a respeito de algo que hoje está sendo natural no meio da igreja. Hoje tem sido algo que tem pegado muitos cristãos, que tem trazido então muita tristeza, muita angústia para o cristianismo. Então o que será isso, querido? O que é que está trazendo para você dificuldade? O que é que tem fazido você diminuir o seu desejo, a sua vontade, a sua esperança? Sua esperança, ela tem que estar viva todos os dias. A sua esperança tem que ser algo que está cada dia se fortalecendo para que nós venhamos entrar no céu e receber as recompensas segundo aquilo que Jesus deixou para nós. Abra comigo a sua Bíblia
no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 a seguir. E aqui nós vamos ler a respeito das 10 virgens. Nós vamos falar sobre aquelas mulheres que estavam esperando, né, o noivo, aquelas mulheres que estavam ali sabendo que o noivo viria e que elas então se colocaram à espera do noivo. Querido, será que aquilo que nós estamos esperando, e quando chega esse momento, como será que nós estamos? Como será a nossa espera? Como será o nosso desejo, em nome de Jesus? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 a seguir, né, fala das parábolas das 10 virgens, em nome do Senhor Jesus. E então a palavra do Senhor está escrito: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite contigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram pelas portas, entraram elas pelas bodas, e se fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. Queridos, quantas das vezes você já ouviu, quantas das vezes você já leu a parábola das 10 virgens? Quantas das vezes você já foi despertado? Quantas das vezes já foi falado a respeito de que nós precisamos de estar preparados para encontrar com Jesus? Que nós precisamos estar preparados para a grande e triunfante volta do Senhor. Mas é tão interessante que algo nos chama a atenção nesse texto. Algo aqui nos faz preocupar sobre a vida cristã. Algo aqui nos traz a memória, algo aqui nos faz ser despertado daquilo que muitas das vezes e muitos cristãos têm sido pegados. O que é que nós vemos aqui? Nós vimos a palavra de Deus, o próprio Jesus se comparando, né, como é o céu. E como é que vamos entrar no céu? De que forma? Através de quê que nós vamos entrar no céu? E aqui nós vemos a passagem falar a respeito de 10 virgens, 5 prudentes e 5 não prudentes. Queridos, o que levaram as 5 prudentes a entrar nas bodas? E o que levaram as 5 nessa a não entrarem nas bodas? É o que está acontecendo, é o que vem acontecendo nos dias de hoje. As lâmpadas estão se apagando. As lâmpadas a cada dia mais têm se apagado. As lâmpadas a cada dia mais têm ficado sem o azeite, sem aquilo que é essencial, sem aquilo que é para nós promessa
de ser cidadão do céu. Mas a questão é, o que é que tem feito com que as lâmpadas tenham se apagado? Por que que muitas lâmpadas têm sido apagadas? Se você olhar a palavra de Deus, lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, a palavra do Senhor está escrito: desperta tu que dorme. Desperta. Querido, quantos cristãos estão hoje dormindo? Quantos cristãos hoje estão em coma, estão nas UTI, porque o seu azeite já não tem mais, as suas lâmpadas já não estão mais com azeite suficiente para que eles mantenham a viva esperança no Senhor. Então é algo que nós precisamos de nos meditar. São coisas que vão passando desapercebido na nossa vida, são situações que vêm sobre as nossas vidas, e nós deixamos que isto venha influenciar na nossa vida espiritual. São coisas que vêm a cada dia se levantando contra nós, e muitas das vezes acomodamos nessa situação, vamos permitindo que isto venha vindo nas nossas vidas, e nós vamos então a cada dia mais deixando as nossas lâmpadas se apagando. Começa a vir uma simples dificuldade, começa a vir uns simples problemas para levantar um grande questionamento, para levantar uma grande murmuração, para fazer grandes escândalos. Mas o que nós sabemos, o que nós devemos fazer, é que nós precisamos de ficar vigilante. É o que nós precisamos de vigiar essas coisas. O que tem sondado nós? O que está rodeando nós? O que está tirando a nossa atenção para que o nosso foco não seja Jesus? O que, querido? Hoje, se você for fazer uma entrevista, eu não vou falar com as pessoas lá de fora, mas com as pessoas de dentro das igrejas. Qual é a sua esperança? Você pode ter certeza que você vai se surpreender com a esperança de muitos. Sabe por quê, querido? Porque as pessoas têm levado o plano da salvação para a última coisa. E se achando que a salvação, que Jesus vai voltar, a não sei daqui quantos anos. Assim aconteceram com aquelas virgens nércias. Elas não se preocuparam. Elas não tiveram o zelo e o cuidado de manter as suas lâmpadas cheias. Elas não buscaram, elas não tiveram esta humildade de buscar o azeite para as suas lâmpadas. É interessante que elas viveram no mesmo convívio com as outras. Ela não era de outra região, elas não eram de uma outra origem. Não, são das mesmas espécies. Estava reunida no mesmo lugar. Estava sendo alimentado da mesma palavra. Estava recebendo o mesmo alimento. Mas a questão é que muitos desprezam aquilo que vai te fortalecer. O que nós temos visto hoje são muitas pessoas trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, por coisas simples. Às vezes um pequeno desânimo já é suficiente, uma pequena frustração, uma pequena dificuldade na sua vida, já é o suficiente para você, começar a recuar, começar a dar vazão sobre a sua vida. Mas aquilo que nós precisamos de entender, aquilo que nós precisamos de saber, querido, é que o dia do Senhor se aproxima. Hoje na escola bíblica dominical, com o presbítero Leandro, nós começamos a falar sobre isso, sobre a volta de Jesus. Então, querido, e nós sabemos que a volta do Senhor, ela é real. E que Jesus, ele está voltando a todo tempo, a todo momento, a todos os dias. E nós temos a esperança, como igreja do Senhor, de poder encontrar com o Senhor nos ares. Como a Bíblia diz, que num piscar de olhos, os céus se abrirão, as trombetas se tocarão, e os anjos,
né, vão recolher a igreja do Senhor. E nós vamos encontrar com Jesus. Como foi dito pelo evangelista, pelo presbítero Aleânio, são privilégio para poucos. Agora, o que nós precisamos de fazer, o que nós precisamos de manter, é a nossa vida ligada diante do Senhor. É estar atento a todas as coisas. É estar observando aquilo que está acontecendo. E não entrar muito no modernismo da atualidade. Eu sempre tenho falado isso. A geração está se evoluindo de uma forma, e princípio tem sido deixado de lado. E muitas lâmpadas estão se apagando, e muitas lâmpadas vão se apagar, se nós não tivermos esse cuidado de zelar da nossa vida espiritual. Porque hoje, muitas das vezes, eu não é contra, querido, você deve fazer isso, mas a campanha é para tudo quanto é tipo da área da sua vida. Mas quanto àquele preço? Não, Senhor, eu vou fazer uma campanha, eu vou pagar um preço para mim ter fortalecimento com a intimidade com o Senhor. Para mim não esfriar, para mim não deixar que os problemas da vida venham me fazer estar distante do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8, Jesus, conversando com seus discípulos, disse: olha, esse povo que me louva com a sua boca, mas o coração está longe de mim. Esta é uma grande verdade, querido. O coração está longe de Deus. Você quer Deus, mas o desejo seu está, muito mais. Há muitas coisas, há muitos objetivos, há muitos interesses que vêm antes da nossa salvação. Para muitas pessoas tem sido isso. Tem muitas pessoas que, quando nós anunciamos Mateus 6,33, que fala que devemos buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê, querido? Que são palavras que fortes, palavra que desperta. Porque o Senhor sabe das dificuldades que nós enfrentamos. Ele preparou os seus discípulos para todas as adversidades. Jesus, ele não preparou os discípulos simplesmente para um problema, não. Ele disse: olha, no mundo sofrereis as aflições. É tão interessante que quando Jesus estava no livro de João, que Jesus estava fazendo uma oração, ele chegou para Deus e disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os que guarde. Sabe, querido, essa é uma verdade. Enquanto nós viver aqui, nós vamos ter que viver e conviver e vencer todas as adversidades que têm se levantado contra nós. Porque são essas simples coisas ou pequenas coisas que impedem muitos de entrar no reino do céu. Por quê, amados? Porque o reino do céu, o caminho, a porta é estreita. Você não vai de qualquer jeito. Não é de qualquer forma que você passa. Não. Lá você tem que ser obediente. Lá você tem que andar no mesmo caminho. Lá você tem que trilhar as mesmas trilhas. Não existe várias portas, existe a porta que é Jesus. Ele diz no livro de João, capítulo 14, versículo 1 a 6, ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei e buscarei aqueles que me amam. É tão interessante que para essas 10 virgens ele voltou. Ele não voltou só para 5, ele voltou para as 10. Mas somente 5 tiveram o privilégio de entrar junto com o noivo. As outras 5 tiveram as mesmas oportunidades, querido. Elas não tiveram um tratamento diferente. Elas não foram excluídas durante o preparo. Não, elas foram juntas. A questão só foi a diferença. Foi na hora da prova final. Foi na hora, daquele último momento. Aquelas que fizeram então com que os seus azeites mantessem a sua vida, que mantessem as lâmpadas acesas, elas entraram para o seio.
Quando as outras chegou que a porta é fechada, a resposta foi: olha, eu não vos conheço. Agora, por quê que elas não foram conhecidas? Porque tiveram interesses em muitas outras coisas que não era a salvação. O seu prazer, o seu desejo estava talvez em alcançar grandes coisas, mas deixou de lado aquilo que é necessário. Que está no livro de Marcos: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação? O que adianta, queridos? Nós vivemos para ir para o céu. O que nós alcançar é recompensa do nosso trabalho. Mas só que nós não podemos apegar nessas coisas, porque isso vai trazer impedimento. Agora existe muitas desculpas. Hoje, o ser humano, ele é cheio de desculpa. Tem tantas coisas. O cansaço hoje pegou geral. O tempo hoje pegou geral. A disposição hoje já não existe mais. O apetite de alimentar daquilo que vai te fortalecer já não há mais. Sabe por quê? Porque a maioria diz que tudo conhece, que tudo sabe. Querido, só saber não é suficiente, mas é preciso de viver, é preciso de obedecer e compreender como foi Jesus. Como que Jesus ensinou nós? Qual é a palavra do Senhor? Aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate e guardei a fé. Combateu, queridos. Passou por todas as adversidades, passou por todos os problemas, enfrentou todos os martírios da vida. Mas ele recebeu a recompensa por tudo aquilo, por sua dedicação, pelo teu esforço, pela sua compreensão, pela sua dedicação. Então nós não podemos viver com as lâmpadas apagadas. Nós não podemos deixar que as nossas lâmpadas sejam vazias, porque na hora que o Filho de Deus vier, nós vamos para o céu. Aqui ainda no livro de Mateus, se você voltar no capítulo 24, aqui você vai encontrar que Jesus falando: se o homem soubesse a hora que o ladrão entrasse na sua casa, ele vigiava. Assim será a volta de Jesus. Nós não sabemos, mas o que nós precisamos é estar firme diante do Senhor. Agora, o que precisa acontecer, querido, para sermos mais despertados? O que precisa fazer? Que mais sinal precisa vir sobre a face da terra para os cidadãos do céu ser despertado? Será que tudo o que já tem acontecido, será que tudo que nós já temos presenciado, será que não é o suficiente para estarmos despertados para a volta de Jesus? Será que todos os sinais que estão sobre a face da terra, será que não é o suficiente para que nós mantemos vivo a nossa esperança, que um desejo ardente esteja no nosso coração? Será que não é, queridos? Será que ainda precisa de mais alguma coisa? Só resta a volta de Jesus e a igreja então poder entrar no Senhor, entrar na presença do Senhor em nome de Jesus. Só precisa a volta de Jesus e as lâmpadas estão preparadas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 está escrito: porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repetida destruição com as dores de parto, e aquela que estiver grávida, de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão?
porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite e nem das trevas. Olha o versículo 6 que fala: não durmamos, pois como os demais, mas vigiai e sejamos sóbrios. Não durmamos, mas vigiai e sejamos sóbrios a respeito de todas as coisas. Agora, vamos viver muito tempo ainda, querido? Vamos. Disso aí você pode ter certeza, que ainda nos resta alguns dias. Mas que esses dias sejam de total pisca-alerta para a nossa vida. Que sejamos atentos aos sinais, que sejamos compreensivos àquilo que ainda vamos enfrentar. Aquilo que ainda sobrevirão sobre nós. A questão é que muitos acham que já passaram por todo tipo de luta. Muitos acham que já passaram por todo tipo de prova. Mas nós sabemos que ainda, querido, precisamos de nos manter perseverantes. Que ainda nós precisamos de manter viva a nossa esperança quanto a respeito sobre a nossa salvação. Então nós voltamos lá para aquelas 10 vezes. E trazemos a atualidade para os nossos dias de hoje. E eu volto a perguntar: o que é que tem tentado impedir? Faz uma análise daquilo que tem mais te preocupado. Hoje, o que preocupa mais o ser humano? É a paz? O que vai ser feito para que acabe com essa violência? O que vai ser feito para combater as drogas? O que vai acontecer a respeito de tanta pedofilia que está acontecendo? O que vai acontecer de tantos homicídios, de tantos assassinatos? Então, querido, hoje a maioria tem vivido preocupado com isso. E então começa a esquecer daquilo que é essencial para as nossas vidas. Lembra o que está escrito em Lucas 10, que fala a respeito de Marta e Maria, que Jesus chega até a casa de Marta e Maria, e Marta então, desesperada, fica ali, preocupada com tantas coisas, correndo para tudo quanto é lado. E Maria, porém, fica ali aos pés do Senhor, junto ali do Senhor. E chega um determinado momento que Marta fala para Jesus: mas o Senhor não se incomoda, o Senhor não se importa com essa atitude de Maria? E Jesus disse para ela: Marta, Marta, anda-te afadigado com tantas coisas, e só uma te basta. Pois Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Nós não podemos esquecer que lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, a palavra do Senhor diz que eis que cedo venho. O Senhor ali fala que nós devemos estar preparados para que aquele grande dia do Senhor, eis que cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. É tão interessante nós observar, querido, guarda para que ninguém tome a sua coroa. Então o que significa? Que ainda a nossa coroa não está segura. Que ainda nós precisamos de estar atento, porque senão a nossa coroa vai ser tomada. Agora, o que pode tomar a nossa coroa? E o que nós devemos fazer para que essa coroa seja colocada nas nossas cabeças? O que nós devemos fazer para que essa coroa seja colocada? Que o nosso galardão seja, nós recebemos o galardão. Então, querido, e muitas das vezes isso tem acontecido no meio do povo de Deus. Isso muitas das vezes tem entrado na vida de muitas pessoas e tem impedido as pessoas de receber
a sua coroa, os impedimentos. Apocalipse 3:5 fala: o que vencer lhe será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Então, querido, nós precisamos de olhar para essa palavra. Nós precisamos de entender que para nós vencer, nós precisamos de lutar. Que nós não podemos nos esmorecer, mas permanecer sim diante do Senhor, constante, firme, para que Deus venha e coloque sobre nós esta coroa. Então, o que vencer lhe será, dado uma veste branca, e de maneira nenhuma eu vou riscar o nome dele do livro da vida. De forma alguma vai ser riscado. Mas há uma luta. Ainda há muitas coisas para nós vencer. O cristão ele tem que estar preparado para toda a batalha. E nós enfrentamos todos os tipos de dificuldade em várias áreas das nossas vidas. E tudo isto é uma cilada do diabo para enfraquecer a nossa fé, para colocar dúvida sobre as nossas vidas, para tirar proveito das nossas vidas e fazer com que as nossas lâmpadas venham se apagando dia após dia. O que Pedro nos diz na sua carta a respeito daquilo que nós precisamos fazer? 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mais uma palavra do Senhor. Que nós esteja atentos, colocando diante de Deus as ansiedades, e saber que o diabo ele está rondando, e quando ele está rondando é que ele está de olho, ele está tentando tirar alguém do propósito, está tentando tragar alguém para que não seja um cidadão do céu. Quando lá no livro de Romanos, capítulo 12, a palavra do Senhor diz que nós não devemos conformar com este século, mas que nós devemos transformar pela renovação da nossa fé, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo vai depender de nós, do nosso esforço, tudo vai depender da nossa dedicação, se eu quero ser um vencedor ou não. A questão, querido, se você observar muitos atletas que vai para as Olimpíadas, nem todos têm o objetivo de receber uma medalha. Alguns vão só para competir. Olha, eu estou aqui, mas se eu conseguir, que bom. Mas tem aqueles que são determinados. Não, eu vim para buscar. Eu não entrei nessa batalha por brincadeira. Acontece o que acontecer, mas eu vou lutar até o fim. Eu vou fazer o possível e o impossível, mas eu preciso sair com esta vitória. Então nem todos lutam para vencer. Mas ao vencedor lhe será dado as vestes brancas, ao vencedor lhe será concedido todas essas coisas. Olha o versículo 18 de Apocalipse 3. Aconselho-te, que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças e veste branca, para que te vista e não apareça sua vergonha e a tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo o castigo a quanto amos. E se, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta. Entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo.
Veja, queridos, que nós não estamos escapando de todas estas coisas. Mas o bom é saber que Deus, o propósito de Deus na nossa vida, é que nós venhamos a alcançar todas estas bênçãos do Senhor. Aquilo que está preparado, o preço que foi pago, as lutas que ele enfrentou, as adversidades que ele enfrentou, tantas coisas vieram para Jesus não cumprir o seu ministério. Mas ele, porém, foi firme. Ele, porém, foi constante. Sabe por quê? Ele estava olhando para cada um de nós. Ele estava vendo o que nós estamos enfrentando hoje. Ele sabia que essa dificuldade viria para o seu povo. Ele sabia que da mesma forma que os fariseus tinham se levantado contra ele, que muitas coisas eram colocadas diante dele, quando das vezes ele foi testado, quando das vezes eles o repreendiam, por causa da posição, por causa da firmeza, por causa da decisão que estava no seu coração. Isso não tem acontecido conosco também? Quantas das vezes que do seu caminho você está firme e de repente aparece um Golias, de repente aparece um fariseu, um escriba, para tentar colocar em questionamento a sua fé, para colocar questionamento sobre você, para se levantar contra você. Mas nós temos que ter a certeza de que as lâmpadas, elas precisam de ser recarregadas. Como está a sua lâmpada? Qual o nível do azeite? Será que ela chegou em um determinado momento e parou? Ou será que você tem buscado aumentar esse azeite dia após dia? Porque esse versículo fala de noite, de escuridão. E a escuridão, a crise da meia-noite, ela vem e pega muitos de surpresa. A crise, ela começa a sondar. E quando vem a noite, por que a noite, querido? Porque à noite você tem menos recursos. À noite você fica mais vulnerável. Você já viu que anda à noite para você ver. Você corre mais perigo. Sabe por quê? É aonde o silêncio está. Aonde a escuridão predomina. Aonde você não tem uma visibilidade igual é a luz do dia. Então, quantos estão vivendo esta crise da meia-noite? Quantos estão tendo que enfrentar essas dificuldades? Quantos precisam de ser prudentes? Quantos precisam de olhar para esta palavra e fazer uma análise da sua vida? Como é que eu estou vivendo? Como é que está a minha lâmpada? Porque todos nós estamos esperando Jesus. Mas só a questão que esperar que não é o suficiente, nós precisamos de estar zeloso. Porque o que adianta você esperar e chegar o momento, toda a sua espera não funciona. Assim foram as 5 virgens nécias. Elas também esperaram. Elas não foram lá simplesmente por ir, não, eu vou ver o que vai acontecer, não. Elas foram e esperaram o noivo. Só porque elas não tiveram cuidado de vigiar durante todas as suas vidas. E quando chegou aquele momento, elas tiveram uma surpresa desagradável. É por isso que a Bíblia diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Está no livro de Mateus capítulo 7, do capítulo 21 a seguir. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Por quê, queridos? A Bíblia diz ainda, seguindo lá, ele diz que as pessoas vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos, não expulsamos demônios. Eles vão ouvir a mesma palavra, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. E o que está preparado para eles? Um lago do fogo eterno. Sabe, querido, e uma das coisas que muitas pessoas não têm coragem de dizer, mas eu tenho. O inferno é uma realidade. E se não for para o céu, é para o inferno. Não tem outro caminho. Não tem negócio. Ou nós entramos pela porta, ou somos lançados. Na verdade, se você ler lá essa palavra, fala que vós será lançado no lago do fogo eterno.
que está separado para os demônios e seus anjos. Veja, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos o demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca conheci, aparta de mim, vós que praticai a iniquidade. Aparta de mim. Então, querido, esta é a verdade. Esta é a mais pura verdade que nós precisamos entender. Que nós precisamos de saber que a volta do Senhor ela é real e que ela vai chegar na nossa vida. Em Mateus 24:35 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Porque aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, mas unicamente Deus. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até aquele dia. Então nós estamos vivendo as mesmas coisas. Não está chovendo? Está. Não está acontecendo as mesmas coisas? Estão. As iniquidades não têm se multiplicado a cada dia mais e mais? Tem. A promessa de Jesus para nós não foi a mesma promessa que fez para Noé? Noé, trabalha em uma arca, porque eu vou trazer um grande dilúvio sobre a face da terra. E a promessa que Jesus tem para nós é: vigiai e guardai. Seja zeloso, seja comprometido, seja fiel, perseverar até o fim, tenha um bom combate, para que não seja desagradável e triste a ruína, porque naquele lugar haverá choro, ranger de dentes, o fogo nunca se apaga, a dor não cessa. Sabe, querido, e muitas das vezes, quando nós falamos a respeito do céu e do inferno, quantas das vezes tem pessoas ainda incrédulas? Se você nunca teve essa experiência, prega sobre isso. Muitas vezes o pregador que fala sobre o céu e o inferno, que haverá choro, ranger de dente, o fogo não se apaga, a dor não consome. Tem muitos que falam assim: estava me intimidando. Não, que nós não precisamos de intimidar. A palavra de Deus está dizendo. Não são coisas, não são filosofia que nós criamos e que nós tiramos, mas existe dentro da palavra. Basta procurar conhecer aquilo que é o ensinamento de Jesus. Basta nós procurar a perceber que se nós não fizer a vontade do Senhor, nós não temos parte com Ele. Aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não ajunta se espalha. E nós somos chamados para ser parte de uma geração vencedora. No livro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito: vós sois a nação eleita, sacerdote real, o povo de uma propriedade exclusiva do Senhor. Então foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser pessoas vencedoras, pessoas que vão receber o galardão, pessoas que vão receber a promessa de Jesus para a nossa vida. Deus nos fez para que sejamos vencedor, mas para que nós sejamos vencedor, nós precisamos de lutar. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos reter a nossa espada, mas sim estar sempre avante, estar sempre firme diante da circunstância, sabendo lutar, porque nós sabemos que é dessa forma que nós vamos alcançar todas as virtudes, todas as promessas do Senhor para as nossas vidas. O exemplo do apóstolo Paulo foi isso. Quantas das vezes o apóstolo Paulo estava preso, e ele dizia para os seus seguidores, dizia para as igrejas: eu estou algemado, mas a palavra do Senhor não está algemada. Sabe por quê? A palavra do Senhor é a que liberta. É por isso que em João capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 37 está escrito: pois se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente serei livres.
Então nós não podemos conformar com a situação desse século, querido. Nós não podemos entrar nesse conformismo, mas sim começar a nos ser aquecido por aquilo que vai manter a nossa esperança, por aquilo que vai trazer sobre nós a certeza de que somos cidadãos do céu. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Você tem certeza que você é um cidadão do céu? Você tem essa garantia, você tem essa convicção hoje, nesse momento? Se a partir do momento que você sair daqui, se o amanhã não chegar para você, você tem a certeza que você é um cidadão do céu? Você tem certeza que Jesus estará de braços abertos para te receber? Você tem certeza de que você não será repreendido e lançado em um lago do fogo eterno? Você tem certeza? Nós não podemos conviver com a dúvida. Sabe por quê? A dúvida é a ruína, é a causa de muitas derrotas. As pessoas ficaram em dúvida: será que é ou não é? Será que é mesmo desse jeito ou não? Nós temos, querido, que ficar com aquilo que Jesus diz que é. Nós não temos que buscar filosofia, nós não temos que estar buscando as teologias, busca a prática da palavra de Deus. Se há dúvida em você, busca o conhecimento, estuda a palavra do Senhor, dedica a sua vida para que você não seja preso, para que você não seja derrotado. Jesus ainda dizendo para os discípulos, seus discípulos: acautelai-vos dos falsos profetas, que virão e enganarão a muitos, até alguns dos escolhidos. Veja bem, querido, a seriedade que é a nossa salvação. E muitas das vezes as pessoas brincam com a coisa que é séria. Muitas vezes a pessoa deixa para ter: não, eu vou tomar uma posição amanhã. Ah, não, a partir do mês que vem. Ah, não, estou me preparando porque a partir do mês que vem eu vou me entregar de uma vez mesmo. Mas quantos, querido, não vão ver o mês que vem? Quantos talvez o amanhã não vai chegar para ele? Porque deixaram tudo para o amanhã. Deixaram tudo. Quando Moisés estava diante de Faraó, que foi lançada a primeira praga sobre Faraó. E Faraó então disse para Moisés: olha, peça o seu Deus que tira isso de mim. Moisés faz a seguinte pergunta para ele: para que dia? Faraó olha para Moisés: ah, deixa para amanhã. Ainda conviveu com as pragas mais uma noite. Sabe por quê? Ah, deixa para amanhã. O amanhã não nos pertence, querido. O que nos pertence é hoje, agora. Nós temos que estar prontos para todas as coisas, para que o reino do céu, para que nós sejamos cidadãos dos céus, em nome de Jesus. Ontem eu falava um pouco sobre isso para os jovens lá do clube. Foi tão interessante, não sei se o irmão André observou, que quando eu comecei a falar sobre o céu, sobre a realidade da vida eterna, os olhos deles fitaram, os ouvidos deles ficaram atentos, não havia mais nada, silenciou. Sabe, querido, o motoqueiro estava passando, parou, entrou para dentro. O povo tem sede. Mas o que eles estão ouvindo, querido? O que tem chegado no ouvido das pessoas a respeito de Deus? Nós sabemos que Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Mas a pessoa tem que ter a certeza no seu coração que Deus salva. Mas que para Ele salvar, você tem que ter a iniciativa. Você não pode achar que a salvação de Deus vai chegar na sua vida de qualquer forma. Você tem que criar essa situação. É você que tem que se envolver com a salvação. A parte de Deus Ele já fez. Já enviou Jesus ao mundo. Jesus já pagou o preço.
E Ele deixou a sua palavra como garantia de que o seu retorno é real e Ele vai voltar. Mas só que há um desejo no coração de Deus, querido, que nenhuma lâmpada se apaga. O próprio Jesus disse que não é da minha vontade que nenhum desses se perca, não é da vontade do Senhor. Então nós sabemos que o propósito de Deus é que todos, mas como Ele diz mesmo, nem todos. Sabe por quê, querido? Por falta da atenção. Às vezes o cansaço vai batendo, às vezes a preocupação, uma dificuldade vem vindo. As pequenas coisas vão te puxando, vão te segurando, vão te amarrando. Se você observar como é que uma aranha, ela tece a sua teia, e como é que ela segura as suas presas, são com coisas pequenas, querido, mas que essas coisas pequenas juntas, elas vão se fortalecendo, elas vão se tornando fortes, a ponto de você não resistir e você parar, a ponto de você se entregar, a ponto de você se desmaiar diante dessa situação, e aí você adormece, e o sono pode te tirar a salvação. Então vamos ficar com aquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,14: desperta tu que dormes. Vamos despertar, queridos. Vamos te deixar que o sono não venha sobre a nossa vida. Quando você está com sono e você sabe que você não pode dormir, o que você faz? Você sabe que se você for para a cama, você dorme. Você sabe que se você ficar quieto, você dorme. Você sabe que se você ficar em silêncio, você dorme. Mas se você levantar, lavar o seu rosto, se você conversar, se você caminhar, o sono vai desaparecer. Na vida espiritual não é diferente. Também é dessa forma. Se você se acomodar, o sono vai te pegar. Se você não se despertar, se você não fizer algo, se você não chamar atenção, você vai cada dia ser mais atraído. Cada dia vai ser mais forte. Veja uma criança, ela senta numa cadeira, ela começa sentada, ela vai escorregando, porque o sono vai dominando. Na vida espiritual de um homem e de uma mulher de Deus, também é dessa forma. Também é desse jeito. Nós não podemos em se entregar pelo sono, mas sim nos levantar, né? Faça algo. O sono está te pegando espiritualmente, lava o rosto, tira as remelas, tira a neblina, começa a falar com Deus, começa a cantar, né? Quem canta os males espanta, começa a se manifestar, mas não deixa, não seja pego, por isso que está entrando no meio do povo e tem roubado a salvação de muitas pessoas, que a gente mais vê as pessoas cansadas. Eu já fiz tudo isso, né? Eu já preguei tanto, eu já passei por tantos lugares, por tantas cidades, eu já fui em tantos lugares. Por que parou de ir? Por que hoje só vive lembrando do passado, removendo peças do museu? Então hoje as desculpas vêm, querido, mas nós não podemos nos entregar a isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vamos despertar desse sono em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Pastor Bento, em nome de Jesus.